Hoje eu tenho uma mensagem aqui que ela não é para todos, mas ela é para alguns. Então se você se identificar com aquilo que eu tenho para te dizer aqui a seguir, eu te desafio a ficar até o final desse vídeo, porque com certeza essa mensagem é uma resposta de Deus para você. Talvez você esteja passando por uma dificuldade imensa, por guerras que parecem que não têm fim. Não importa o que você faça, não consegue resolver. Você já tentou de tudo na força do teu braço. E talvez hoje você tá meio perdidão assim, se perguntando o que eu tenho que fazer que eu ainda não fiz. E a resposta de Deus para você através desse vídeo é: você precisa descansar na promessa de que eu lutarei a sua batalha. É por isso que eu tô dizendo que essa mensagem aqui não é para todo mundo, porque tem pessoas que estão sim negligenciando aquilo que Deus mandou fazer, mas outras estão fazendo exatamente tudo o que Deus já ordenou que fizesse, só estão negligenciando um ponto que é extremamente importante: o descanso, a confiança e a dependência. Se esse vídeo é para você, cara, fica aqui até o final comigo, porque com certeza isso vai te edificar e vai fazer você sair daqui com uma resposta de Deus, cara. Deus colocou isso no meu coração, essa mensagem tá queimando. Eu acabei de fazer um devocional onde Deus falou isso aqui comigo e eu vim direto desse devocional compartilhar esse vídeo com você. Se você ainda não me conhece, eu sou o Glaucio Cardoso. Nesse canal nós falamos de assuntos cristãos, eu tento fazer isso de uma forma diferente. Se você gostar desse conteúdo, eu te convido a ficar por aqui ao final. Se inscreve nesse canal aqui embaixo, tem um botãozinho escrito inscreva-se, é só você clicar lá. Ativa as notificações clicando no sininho, assim você não vai perder nem essa, nem outras futuras mensagens que Deus coloca no meu coração para transbordar sobre a sua vida. Amém? Dito isso, cara, eu quero te pedir para que você abra a Bíblia, porque a gente vai abrir a Bíblia, como eu disse. Deus falou comigo através da palavra no devocional, e esse texto tem uma base bíblica muito forte. Quero que você abra a palavra de Deus comigo aí, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, tá? A gente não vai ler tudo, eu vou ler só alguns versículos que são chaves, para não ficar muito enfadonho, e eu vou contextualizando com você o que esse texto está querendo dizer de um modo geral, tá bom? Então, eu quero ler primeiro o versículo 15, a gente vai ler do versículo 15 até o versículo 17, depois a gente vai ler outros versículos aleatórios aqui para contextualizar a mensagem, beleza? O primeiro versículo vai dizer assim: ele disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo. Não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã marchem contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições, ou seja, posicionem-se. Depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo, nem desanime. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Esse aqui é o primeiro ponto, tá? Tem outros pontos que a gente vai trabalhar aqui. Qual o contexto desse texto? Pra gente entender melhor o panorama geral. Aqui tava rolando um impasse, porque o rei Josafá, ele tava com uma iminente guerra vindo em direção a ele, tá? O povo amonita, moabita e meunita tava vindo de Edom em relação a Jerusalém, em direção a Jerusalém. E cara, falavam que era um grande exército, assim, era uma galera, era muita gente em relação ao exército que o rei Josafá tinha à disposição. A gente tem que lembrar que nessa época aqui, em que essa história está sendo contada, o reino de Israel estava dividido. Então o rei Josafá ele era responsável apenas por 2 tribos das 12 tribos de Israel. Ele estava só à frente de Judá, que era a maior tribo que ele tinha à disposição, e Benjamim, né? Então, ou seja, o exército dele era mais enxuto, era um exército menor. E tinham 3 povos reunidos vindo em direção a ele para atacá-lo, para guerrear contra ele. Então, obviamente, ele ficou amedrontado com isso. E nesse contexto, ele pede a ajuda do Senhor. E o rei Josafá ele tinha um ponto positivo. Isso aqui eu já quero deixar como um ponto-chave para você. O ponto positivo do rei Josafá é que ele fazia as coisas que agradavam a Deus, tá? Ele tinha alguns pontos ali que eram situações assim que ele negligenciava, mas de um modo geral ele satisfazia aquilo que Deus esperava do povo de Israel. Então ele era um cara obediente, ele não era um cara contra a vontade de Deus. Ele fazia aquilo que agradava ao Senhor. Então por isso ele teve essa atitude de ir buscar a Deus. E enquanto eles estavam ali sem saber o que eles iam fazer, se eles iam pra guerra, se eles não iam pra guerra, Deus usa um homem, né, em profecia. Esse homem não está descrito aqui se ele era de fato um profeta, algo do tipo. Parece que ele era um cara que estava ali no meio daquele contexto desse impasse. E Deus usou esse homem, o Espírito veio sobre esse homem para profetizar esse texto que eu acabei de ler para vocês aqui, onde Deus está dizendo: não tenham medo, eu estou com vocês e eu lutarei a guerra de vocês. E o que me chama a atenção aqui é o seguinte ponto, é quando Deus fala o seguinte: tomem suas posições e depois fiquem parados. Cara, isso aqui é muito engraçado. Porque eu fiquei pensando assim, como assim você vai se posicionar e vai ficar parado, né? Tomar posição, ou seja, um exército, geralmente os exércitos quando entravam em guerra naquela época, ficavam um exército do lado e um exército do outro. Então eles se posicionavam pra guerra, até que existia ali um grito de guerra. Tinha vários meios, né, deles entrarem em guerra, cada povo tinha um meio ali de entrar em guerra. Às vezes eles escolhiam o que eles chamavam de campeão, que era o melhor guerreiro de um lado e o melhor guerreiro do outro, e esses 2 guerreiros se enfrentavam e aquele que ganhasse o exército ganhava. Mas às vezes eles ficavam de um lado do outro, às vezes por semanas, um provocando o outro, né? Como a gente vê lá no caso de Davi e Golias, né? A gente vê que o exército filisteu ficou ali durante 40 dias com Golias provocando o exército de Israel antes de atacar e ninguém ia pra guerra. E ficava aquela morosidade de provocação, todo mundo falava, mas ninguém fazia nada. Então a guerra era meio diferente do que o que a gente está acostumado nos tempos modernos, né?
Então, eles ficavam nessa provocação e depois tinha um grito de guerra e os exércitos iam correndo em direção a um ao outro e eles guerreavam. A gente vê muito isso nos filmes de guerra aí, né? Coração Valente, lá do Mel Gibson, né? E tantos outros filmes de guerra que a gente vê de época, né? De guerras medievais, que contam as crônicas dos reis. A gente vê como que a guerra funcionava. Só que o que Deus manda eles fazerem aqui é se posicionem. Mostrem pra eles que vocês vão guerrear. Mas na hora em que eles se moverem, vocês devem ficar parados, porque eu vou lutar a guerra por vocês. Cara, você imagina a situação que o povo se coloca aqui. Porque você tá diante de uma situação iminente de morte. Você tem do outro lado um exército que é muito mais poderoso que o seu, não no sentido de força, mas no sentido de número, de quantidade, o que torna, né, o exército mais poderoso. Então você tem a possibilidade, a probabilidade que é muito grande de você perder essa guerra. E Deus está dizendo, se posiciona, mas não luta. Se posiciona, mas não se defende. Se posiciona, mas não faz nada. Permaneça parado. O que Deus está estabelecendo aqui para Josafá como rei e para o povo de Judá e de Benjamim, para o povo de Jerusalém, que era a cidade sede do reino de Josafá, é a confiança, irmão. É a dependência completa no poder de Deus. O que Deus está dizendo para Josafá é, você não buscou a mim? Você não me procurou? Você não clamou? Você não pediu para que eu te desse o livramento? Então eu estou dizendo, confia. Confia que eu estou lutando as suas guerras. Confia que eu estou fazendo aquilo que tem que ser feito. E outra coisa que Deus me chama a atenção nesse texto aqui, ainda em relação ao posicionamento e ficar parado, é que Deus, embora Ele queira que você fique parado, Ele quer que você continue posicionado. O que é continuar posicionado? Continua fazendo o que você já tem feito. Continua cumprindo com obediência aquilo que eu já pedi para que você cumprisse. Continua caminhando em cima da palavra que eu já te dei. Eu não tô querendo que você retroceda, eu não tô querendo que você pare, eu não tô querendo também que você avance para um lugar que você não sabe para onde está avançando, mas eu quero que você continue cumprindo as coisas que eu te mandei cumprir. Então, se você faz devocional, continua fazendo devocional. Se você lê a Bíblia, continue lendo a Bíblia, continue jejuando. Se você sobe monte, continua subindo monte. Se você serve na igreja, continue servindo na igreja. Se você tem que fazer algo em relação a essa guerra, a essa batalha, um movimento profético que Deus já te deu em relação àquilo, continue fazendo. Isso é se posicionar. Estar posicionado. Preparado pro próximo passo, sabe? É isso que Deus está dizendo. Mas Ele também está dizendo, confia. Porque se você já fez tudo o que eu te mandei fazer, e você ainda não obteve o resultado que você deseja, significa que está faltando um passo ainda. E esse passo é a confiança. É acreditar que, enquanto você faz o possível, eu estou fazendo o impossível. Você já foi até onde a sua mão alcança, mas aonde ela não alcançar, eu vou alcançar por você. Aí Deus chama a gente para uma dinâmica de confiança e de dependência. Agora Ele vai provar a sua fé, né? Como Ele fez com Josafá. Você não orou, você não pediu, você não clamou? Você não pediu para que eu te ajudasse? Então agora que eu estou dizendo que eu vou te ajudar, você tem que confiar que eu vou te ajudar. Então fica lá, se posiciona diante desse exército. Por mais que ele pareça maior, por mais que ele pareça mais forte, por mais que pareça que você está numa situação iminente de morte, por mais que pareça que você está perdendo tudo, continua posicionado, só que parado. Confia que eu estou vencendo as suas guerras. Cara, isso aqui é incrível. Isso aqui é incrível. Se posicione, mas não faça nada. Não tente conquistar na força do seu braço aquilo que Deus disse que vai conquistar por você. Sabe, eu acho que é isso que eu posso deixar para você aqui como um dos maiores entendimentos dessa mensagem. Não é o único, a gente vai falar de outros pontos, mas um dos maiores entendimentos dessa mensagem é esse, sabe? Se posicione, mas confie que eu tô batalhando, confie que eu tô fazendo aquilo que você não consegue fazer. Confie que eu tô movendo o impossível em uma circunstância que você ainda não consegue ver. É uma prova de fé, irmãos. É uma prova de fé. Ficar parado diante de uma guerra, ficar parado enquanto você perde coisas, ficar parado enquanto as pessoas te afrontam, ficar calado enquanto pessoas falam coisas pra você. Irmãos, isso é uma prova de fé. É você dizendo assim, não sou eu que luto as minhas guerras, não sou eu que luto as minhas batalhas, mas é Deus quem vai vencê-las por mim. Se tem alguém me afrontando, eu não tenho que me vingar de ninguém. Se tem alguém batendo de um lado da minha face, eu tenho que fazer como Jesus, virar o outro lado, porque não sou eu que vou revidar. Se alguém tem que revidar, é Deus que vai revidar por mim. É Deus que vai colocar essa pessoa no devido lugar. É Deus que vai mover as circunstâncias para que as coisas melhorem na minha vida, sabe? Então o que Deus está estabelecendo aqui é uma dinâmica de extrema confiança. É uma dinâmica de extrema confiabilidade no poder dele. Porque, irmãos, orar é muito fácil, irmãos. Você fecha o olho, fala meia dúzia de coisas, diz pra Deus que você precisa disso, precisa daquilo outro, mas confiar que Ele tá fazendo, que Ele tá escutando e que Ele vai atender aquilo que você pediu é outra coisa, irmão. São outros 500, sabe? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês. Eu tenho alguns pontos aqui que eu deixei até separado no celular pra eu não esquecer enquanto Deus foi falando comigo. Então o primeiro ponto é posicione-se, mas não faça nada. Obediência e confiança. Fala de obediência e de confiança. Você tem que obedecer a Deus e confiar que Ele vai fazer, mesmo diante de um perigo iminente. O segundo ponto é você colerar despojos de uma guerra que você não lutou. Cara, isso aqui eu achei incrível, porque olha o que Deus vai dizer. Calma aí, deixa eu achar aqui que eu tô meio perdidão. Continua com a sua Bíblia aberta aí, tá? Versículo 25, do mesmo texto, do capítulo 20 de 2 Crônicas. Versículo 25 vai dizer assim:
O rei Josafá e seus homens saíram para recolher os despojos. Encontraram grande quantidade de suprimentos, roupas e outros objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. Haviam tantos despojos que levaram 3 dias para recolher tudo. No 4º dia, reuniram-se no vale de Beracá, que recebeu esse nome depois daquele dia, pois louvaram o Senhor ali. Por isso, até hoje é chamado de Vale de Beracá. Qual foi o desfecho dessa guerra? Josafá confiou em Deus, ele cumpriu aquilo que Deus deu para ele em profecia, ele convocou o exército, convocou o povo de Jerusalém, convocou músicos e colocou os músicos diante do exército, na frente do exército, assim como Deus estabelecia que deveria ser feito, e os músicos foram adorando ao Senhor, até chegar naquele lugar ali que ele disse que seria onde eles veriam a provisão de Deus de livramento, né? Eles foram adorando a Deus até lá, dizendo que Deus era rico em misericórdia, que seu amor durava para sempre, eles foram proclamando isso. E enquanto eles adoravam, antes mesmo deles chegarem naquele lugar, Deus já estava vencendo a guerra por eles. A palavra vai dizer que Deus confundiu esse povo e eles começaram a lutar entre si. Então, quando o povo de Jerusalém, de Judá, quando o reino de Josafá chegou lá, os exércitos já estavam destruídos, já estava todo mundo caído, ou seja, Deus já tinha vencido a guerra. Então, quando o povo chega lá, o único trabalho que eles têm em toda a guerra é colher os despojos. E o que são os despojos? É pegar as riquezas dos seus inimigos, irmãos. A palavra vai dizer que o ímpio, ele gasta tempo acumulando riquezas, mas essas riquezas depois vão parar na mão do justo. E é exatamente isso que acontecia na época das guerras entre Israel e os povos inimigos, porque Israel sempre vencia as guerras, óbvio, quando eles estavam do lado do Senhor, obedecendo ao Senhor, confiando no Senhor, cultuando ao Senhor, e eles tomavam os despojos, tomavam a riqueza dos ímpios e ficavam para eles, ou seja, todo o trabalho que Israel teve aqui nessa ocasião de Josafá foi de despojar os povos inimigos. Eles não lutaram nenhuma guerra, não tiveram esforço nenhum, nem suaram, quanto mais sangraram, e ainda assim saíram de lá cheios de riquezas. E era tanta riqueza, tanta coisa, que eles demoraram 3 dias para colher todos os despojos, todas as provisões. Então o que eu aprendo com isso aqui, cara? Quando você confia no Senhor, quando você coloca toda a tua esperança nele, quando você confia que ele tá lutando as tuas guerras, cara, você pode acessar coisas, você pode acessar lugares que você nem semeou naquele lugar, você nem plantou naquele lugar, mas você vai colher lá, sabe? Deus te dá uma autoridade para colher em lugares que você nem semeou só porque você confiou nele. Ele semeia por você, ele luta por você. E é por isso que eu falei no início desse vídeo que essa mensagem não é pra todo mundo, porque tem pessoas que não estão confiando no Senhor, tem pessoas que não estão caminhando com o Senhor, tem pessoas que não têm vida com Deus, que não levam Deus a sério, que não estão cumprindo aquilo que Deus já pediu para que cumprisse, não estão fazendo a sua parte em relação a Deus. E às vezes você vai escutar essa mensagem e vai dizer assim, então eu tenho que ficar paradão mesmo, eu tenho que ficar aqui inerte, eu tenho que ficar em completa letargia, já que é Deus que vai lutar as minhas guerras. Não, cara. O que Deus está querendo dizer é, se você já fez tudo o que tinha que fazer, agora você espera, porque eu vou fazer a minha parte. Agora, se você não fez nem aquilo que deveria ter feito, irmão, desculpa, Deus não vai lutar a tua guerra desse jeito. Ele não vai te dar nada com moleza, não é isso que Deus está prometendo aqui. Não é isso que Deus está prometendo aqui. Josafá fez tudo o que Deus mandou ele fazer. Ele confiou em Deus, ele obedeceu a Deus, ele pegou o povo e caminhou em direção ao lugar que Deus mandou caminhar. O que Josafá poderia fazer? Já que Deus vai vencer o povo lá, por que eu vou sair daqui de Jerusalém, que eu estou no meu lugar seguro, e vou lá para esse vale, cara? Vou levar todo mundo pra lá pra correr risco? Pra quê? Não, eu vou ficar aqui mesmo. Já que Deus vai vencer minha guerra, eu vou ficar parado. Eu vou ficar inerte. Só que Deus falou pra ele, posicione-se. Anda, caminha, vai em direção ao lugar que eu mandei você caminhar. Obedeça. Faça a sua parte, faça o que eu mandei você fazer. E depois que você fizer e você vê, cara, não tem mais o que eu possa fazer, aí você só tem que confiar. Tem uma música linda que a gente canta muito nas igrejas aí, né, que fala, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Mas esse descanso não é um descanso passivo, é um descanso ativo. Significa que você tem que fazer sempre a sua parte. Você tem que fazer sempre o que Deus mandou você fazer. E depois que você fizer tudo o que você deveria ter feito, aí você só colhe os despojos da guerra. Eu acho incrível, irmãos, porque lá nos livros do Pentateuco, se eu não me engano, acho que é o livro de Números, né? Que é um livro que vai instruir o povo como que ele deve se comportar quando ele acessar a terra prometida, né? O povo está ali no deserto junto com Moisés. Então Moisés dá essas instruções para o povo, né? Quando vocês acessarem a terra prometida, é assim que vocês têm que se comportar. Né? Não faça amizade com povos idólatras, não se acostume, não se amoldem ao padrão deles, não idolatrem outros deuses. Né? Então Deus está ali protegendo o coração deles através ali do livro de Números. Se eu não me engano é Números, tá? Eu acho que é Números. O que eu acho interessante é que em determinados momentos Deus fala para eles assim, vocês estão entrando numa terra que vocês não plantaram, mas vocês vão colher. Vocês vão morar em casas que vocês não construíram, mas vocês vão morar. Vocês vão usar roupas que vocês não costuraram, mas vocês vão usar. Vocês vão beber de fontes que vocês não cavaram poços, mas vocês vão beber. Então o que Deus está dizendo é, eu estou lutando a guerra de vocês. Eu estou dando algo para vocês que vocês não tiveram que lutar para ter. Então quando vocês tiverem, valorizem. E não esqueça quem foi que te levou até lá. Então é isso que Deus está fazendo aqui com Josafá. Ele está honrando a confiança de Josafá em Deus. Então eu quero te deixar essa mensagem com esse ponto de vista, sabe?
que em determinados momentos, Deus vai requerer de nós essa confiança. Ele não vai requerer só a força do nosso braço, só a nossa capacidade de fazer coisas. Ele vai requerer de nós a confiabilidade, a obediência, a dependência. E geralmente esse lugar ele acontece quando você não tem mais o que fazer. Quando você já tentou de tudo, quando você já obedeceu cada palavra e cada direção que Deus te deu e as coisas ainda não mudaram, significa que você só está negligenciando um pequeno e gigantesco ponto, talvez seja até o ponto mais difícil do que agir, confiar, cara. Seja ficar parado, sabe? E às vezes vendo as circunstâncias se moverem contra você, porque existe um mundo espiritual negativo resistindo ao que Deus tem feito na nossa vida. Então, talvez você tá olhando para as circunstâncias falando assim, meu Deus, eu tô fazendo tudo que Deus mandou eu fazer, e eu tô perdendo coisas, eu tô perdendo amigos, eu tô perdendo dinheiro, eu tô perdendo oportunidades, as portas estão se fechando, as coisas estão complexas. E você é muito tentado a se mover e a tomar as coisas na força do teu próprio braço, porque você acha assim, eu não tô fazendo aquilo que eu deveria fazer. Eu deveria fazer mais. Eu deveria acordar mais cedo, eu deveria trabalhar mais até mais tarde, eu deveria fazer isso, eu deveria fazer aquilo. E eu não tô querendo dizer que você não deva fazer essas coisas, tá? Não negligencie o natural. Não negligencie aquilo que você deveria fazer. Mas você também tem que descansar no ponto em que você vê que não consegue fazer mais. No ponto em que você vê que você tá colocando a mão no lugar onde ela não alcança mais, você não consegue alcançar mais. Então, irmãos, esse é o momento em que Deus está te chamando para confiar, para depender, para acreditar que Ele vai fazer. E eu finalizo essa mensagem com o último ponto aqui, que é o versículo 29 dessa história. E esse período se encerra. Vai dizer assim, quando os gênios vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel, o temor de Deus veio sobre eles, e o reino de Josafá teve paz, pois seu Deus lhe deu descanso de todos os lados. Esse versículo 30 aqui é incrível. E o reino de Josafá teve paz, pois Deus lhe deu descanso de todos os lados. Eu quero dizer, irmãos, que independente do momento que você esteja vivendo, independente da situação, independente do vento contrário, talvez esse momento já esteja durando anos e anos e anos na sua vida, e você não sabe mais o que fazer para sair desse poço sem fundo, desse beco sem saída que você se colocou, que talvez tenham te colocado, às vezes não foi nem algo que você plantou, mas você está colhendo por tabela, às vezes é a consequência do pecado de outra pessoa, de uma escolha de outra pessoa. E talvez você já está nisso há anos tentando sair, você já está fazendo tudo o que deveria ter feito, você já está tendo uma vida espiritual íntegra diante do Senhor, você está buscando Ele de todo o coração, você está agindo no natural, porque não é só o espiritual, a gente tem que agir no natural. Você está se movimentando, você está se posicionando, e a única coisa que falta seja essa parte do descanso. Eu quero dizer que quando você descansar e Deus começar a alinhar, começar a honrar o seu descanso, a sua dependência, a sua confiança nele, cara, você vai experimentar de uma paz que vai cercar todos os lados, todos os aspectos e todos os âmbitos da sua vida. E eu não quero liberar essa palavra aqui como uma palavra simples, uma palavra natural. Eu quero liberar isso aqui como uma palavra profética no mundo espiritual sobre a tua vida. E se você acredita nisso, eu quero de verdade que você aí do outro lado receba isso, sabe? Que você acesse isso, que você tome isso pra si como realidade. Se você sente que essa palavra tá tocando teu coração de uma forma diferente, se ela tá falando com você de uma forma diferente, eu libero isso como palavra profética na tua vida, sabe? Que quando essa praga, essa guerra, esse caos todo acabar, irmão, você vai experimentar da paz que excede todo entendimento em todas as áreas da sua vida. Talvez você esteja com tudo de cabeça para baixo. Profissional, espiritual, financeiro, sentimental, emocional, tá tudo um BO. Mas Deus está te dizendo através desse vídeo, quando você confiar, quando você descansar, que eu tô lutando as suas guerras. E quando eu te honrar por isso, você vai experimentar de uma paz que vai permear todos os aspectos da sua vida. Amém? Eu espero que você receba dessa palavra, eu espero que ela tenha edificado seu coração, que ela tenha gerado em você confiança, perseverança e persistência para continuar indo atrás daquilo que Deus tem para você, mas que você pratique a atitude correta que talvez te falta, que é descansar, que é confiar e perseverar em independência, tá bom? Deixa nos comentários aí qual foi o ponto alto desse vídeo pra você, se é que teve um ponto alto, curte, comenta, compartilha com aquelas pessoas que você acha que essa mensagem pode fazer sentido pra elas também. Se inscreve nesse canal se você ainda não for inscrito, ativa as notificações e você sabe que todas essas ações ajudam a dizer pro YouTube que esse conteúdo é relevante não só pra você, mas também pra outras tantas pessoas, e a gente prega o evangelho através desse conteúdo, amém? No mais é isso, um beijo no coração, fique com Jesus e não esqueça, Ele é o centro de tudo. Até o próximo.